Maurício Araújo, secretário de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo aqui de Santa Cruz do Pardo. Maurício, bom dia. Obrigado por ter aceito nosso convite. Prazer tê-lo aqui nos estúdios da nossa FTV-SN. Bom dia, Claudinho. Bom dia a todos aqui. Bom dia também aos internautas da Santa Cruz News. É um prazer estar aqui pela primeira vez conversando com vocês. E se você precisar, estamos à disposição. Tá certo. Maurício, você vai completar também no mês de abril, quase 4 meses de trabalho. Era o que você esperava? Está mais fácil do que você esperava? Está mais difícil do que você esperava? Olha, acho que está dentro do que eu esperava, né? Pelo que eu sempre falei desde 2004, nas cartas que eu colocava, depois na Podesc. É uma coisa que eu esperava. Tem muita coisa para ser feita no estruturamento da cidade, muitas questões que estamos discutindo, mas eu esperava muito surpreso com o que tem de trabalho para ser regularizado, para ser arrumado. Não estou surpreso não. A questão tem que ter disponibilidade e disposição para fazer isso, mas está dentro do que eu achava. A principal dificuldade, Maurício, é a falta de verbas? Olha, sabe que a principal dificuldade é a falta de regramento das coisas. Tudo que deveria ser regrado na cidade, não havia regras corretas, né? Muitos regramentos, muitas leis que já deveriam ter sido feitas na cidade não foram feitas. Por exemplo, a nossa questão do aterro sanitário nunca foi feito nada. A questão da Sabesp era para ter resolvido, né? E nunca foi resolvido. Por exemplo, a legislação na questão do meio ambiente, dos resíduos sólidos, era uma coisa que já deveria ter sido feita e também não foi feita. Então, esse é um grande problema, é de você chegar, pelo menos a legislação está correta, e você começar a trabalhar. Então, você tem que correr atrás disso, regularizar muita coisa, né? Comprar aterro, comprar terreno, né? Numa questão que nós chegamos numa administração que você tinha menos de um mês de aterro, né, para ser usado. Então a gente está estendendo um pouco mais isso, né? Mas você tem muitas coisas que deveriam ter sido feitas de forma mais empenhada, mas que lamentavelmente não fez, nós vamos ter que fazer. Né? Tá certo. Outro dia vamos trazer você aqui para a gente explorar mais esses assuntos, mas o que trouxe o Maurício Araújo hoje aqui foi que na semana passada o vereador Luiz Carlos Novaes Marques, do PSDB de Santa Cruz do Pardo, o vereador do CIL, esteve aqui e teceu algumas críticas ao secretário Maurício Araújo em relação a um decreto aí que pode, segundo o vereador do CIL, atrapalhar a Vila dos Feirantes. Eu sei que você já assistiu a entrevista, você já sabe o que o Priscil disse aqui. O que você pode falar sobre esse assunto, Maurício? É interessante porque nós estamos com a conversa com o pessoal dos Feirantes já mais ou menos desde fevereiro e março. Nós tivemos 2 reuniões, as duas o vereador participou. Tá? Então, numa primeira reunião que foi feita na prefeitura, foi o vereador, fui eu e também o Alcides, que é o presidente da associação, uma conversa até no final de tarde. A hora que o prefeito me incumbiu de fazer essa regulamentação, de montar o decreto, eu fui ver as leis anteriores que existiam na prefeitura. Minha garganta hoje está terrível, estou com uma gripe. Fica tranquilo. Então, aí eu vi um decreto que foi feito pelo governo anterior, era um decreto de 2010, né, que era totalmente conflitante com o Código de Posturas da cidade. Né? Caramba, esse negócio está funcionando desse jeito aí. Tá. Isso chegou um pouco depois, né, eu estava com o Alcides esperando, ele chegou e a primeira coisa que ele falou: Maurício, eu sei que o decreto não funciona e que a função da associação está completamente errada. O Priscil falou isso na reunião. Falou isso no primeiro dia. Falou: olha, vereador, você tirou 50% que nós vimos da preocupação que eu tinha para discutir. Porque você está entendendo o que está sendo colocado. Né? O decreto não existe mais a partir da publicação do Código de Posturas. Então nós tivemos na segunda-feira passada uma reunião. Nessa reunião estava o presidente Alcides, havia 2 feirantes também que eram da associação, o vereador Luiz Carlos do caso, o vereador Vanderlei, as 2 pessoas da vigilância, a Regina Honorato e a Suzy, o Carlão, que é o chefe da fiscalização,
o Reinaldo, que é o diretor de lançadoria, e eu. Nós tivemos uma reunião em que nós apresentamos o decreto, que foi visto por todos os setores da prefeitura, e que nós colocamos esse decreto para o vereador e também, os vereadores no caso, e também para os feirantes, de uma proposta de decreto, né? E essa proposta ainda está aberta, eles estão analisando isso. Isso foi, como disse o vereador, ele disse que eu peguei uma cópia. Essa cópia foi passada para ele na reunião, não pegou. Se ele pegou, sem informação, não ficou um negócio nenhum. Mas nós passamos para ele essa cópia, discutimos ponto a ponto de cada uma das coisas que estavam no decreto, né? Eles ficaram de analisar isso, esse decreto que estava colocado as coisas, né? A questão de algumas coisas, vamos discutir, dar a proposta. Nós estamos abertos à questão, não vamos fazer como era antigamente, que você... Então, se você entender, ainda não foi imposto nada aos feirantes. Existe um plano que foi passado para eles. Pelo que eu estou entendendo, se eu estiver errado, o senhor me corrija, eles vão estudar e vão fazer contraproposta para vocês tentarem chegar a um denominador comum, é isso? Exatamente. Então, nós não impomos nada ali, o decreto não está em vigor ainda, né? Foi colocada uma proposta na mesa de negociação. Quando os feirantes viram essa primeira proposta, eles já comentaram alguma coisa? Vamos ser prejudicados, assim não vai dar para continuar? Teve algum... Não, pontuaram algumas coisas, né? A questão das barracas, de modificação. Falaram, não, estudem, dê as propostas para nós, retornem alguma coisa, né? Para que a gente possa discutir, né? Não é nada obrigado. Claro, tem alguma parte que é o código de posturas, né? Como estavam até os dois vereadores, olha, essa parte que você está, como um feirante questionou, essa parte que você está colocando é uma questão do código de posturas. Cabe vocês entrarem em conversa com os vereadores para alterar o código de posturas, que é uma lei municipal. Esse código de posturas, se não me engano, foi aprovado por múltipla legislatura. Exatamente. Agora precisa fazer a parte. Sim, e tem uma outra coisa, Claudinho. Esse decreto, que é o decreto feito pela prefeita, o decreto 94, de 17 de junho de 2010, que foi feito pela prefeita, esse decreto ele foi feito em cima da criação da associação e por uma solicitação feita pela associação. Né? Você colocar um decreto apenas com essas coisas me parece muito estranho, mas vamos lá. O que falava? Os feirantes a participarem das referidas feiras livres como vendedores serão os inscritos na associação dos feirantes de Santa Cruz do Rio Pardo. Bom, tem mais uma coisa aqui, mas primeiro parando aqui. Primeiramente, pela Constituição Federal, artigo 5º, inciso 20, ninguém pode ser obrigado a se associar. Então aqui esse decreto ele é inconstitucional, que foi feito lá atrás. Por quê? Ele está obrigando aqui, para mim entrar na feira eu tenho que ser associado. Né? Cabe uma coisa aqui, que nós nunca tivemos uma regulamentação da questão das feiras livres dos outros governos. Nunca tivemos. Eu fiz uma pesquisa com entre os congressos também, e nenhuma vez foi pautado. No Código de Posturas atual se pautou isso. Então, primeiramente, o decreto já nascia com um problema jurídico. Né? Ele passava para a inscrição na associação uma obrigatoriedade para você entrar. E depois ele falava assim, podendo outras autorizações serem otorgadas a outros que não pertencerem ao quadro associativo, porém em locais ou horários diversos dos regrados por esse decreto. Tá? Então, se você não tivesse na associação, você poderia ter entrado em outras feiras, mas nós só temos duas. Tá? Então você está delimitando uma coisa que também é inconstitucional, você está fazendo uma reserva de mercado, né? E que também está em desacordo com o decreto 366 de 93, a qual esse decreto não revogou nada, né? O decreto da prefeitura não revogou. E o decreto 366 de 83, feito pelo prefeito Onofre, fala o seguinte: as feiras estão abertas e franqueadas a todos os interessados. Então ela não revogou o decreto anterior e ela fez uma imposição inconstitucional e delimitando quem ia participar. Então esse decreto já no seu início já estava extremamente com problemas. Bom, esse decreto de 2010, de junho de 2010, no dia 20 de dezembro de 2011 foi colocado, assinado o Código de Posturas. Ele tinha 90 dias para entrar em vigor. No caso, em março do dia 20 de dezembro de 2011, o decreto que havia, ele já está revogado, tacitamente. Então, a associação, se ela, desde o período de março de 2011, ela continuou a fazer
a delimitação de quem entra ou quem sai, ela está totalmente de desacordo com a lei. A partir da reunião nossa, eu falei, olha, a partir de agora, na primeira reunião, ninguém mais entra na feira enquanto nós não regulamentarmos. Por quê? Por causa disso. Já o decreto que foi feito em 2010, totalmente irregular. Agora, desculpa, o Priscilo disse que a associação está acabando, tá mesmo? Você tem essa informação? Não sei, a associação ela tem que funcionar com suas próprias pernas. Não é função da prefeitura ver como está uma associação. Deixa eu só aqui, o governador Murilo Sala, gostaria que quando houver esse tipo de reunião, o secretário convidasse os demais vereadores também, para que possamos ficar cientes e trabalharmos juntos nessas questões. Não fiquei sabendo, se houve o convite, não me avisaram. Os vereadores não foram convidados? Não, nós trabalhamos apenas com conferências. O vereador foi porque ele começou a associação. Como ele mesmo fala, ele mesmo começou, nós estamos vendo com os feirantes, mas não tem problema nenhum, a gente vai fazer um convite também para os vereadores para participar. Agora, ou seja, você está tentando legalizar algo que já devia ter sido legalizado, se é o que eu entendi. Agora, nessa legalização, o que assustou os feirantes, Maurício? Que na hora ele falou, aí não vai dar, vai ficar enviado para participar da feira? Assim, talvez a questão... Quer dizer, eu não recebi essa resposta, vamos dizer, então vamos lá, tem uma história de padronização das barracas, mas tem que ser todas iguais. Sim, no decreto coloca, mas eles vão me passar uma contraproposta. Isso, o que eles acham? Isso é modificável, como isso não é na lei, isso não está na lei. A lei eu não posso mexer, mas isso é um decreto, eu posso alterar. Nós pegamos outros locais, padronizo para deixar mais bonito. Né? Mas vamos discutir, eu não tive nenhuma contraproposta ainda. O que eu tive é uma afirmação, uma sensação. Ou seja, você não está querendo prejudicar o trabalho de nenhum feirante, não quer querendo tirar o ganha-pão de ninguém. Quero ser radical, mas se assim, quando acabou, quem quer, quem não quer, tchau. Não é isso? Não é meu perfil fazer isso. Né? Não vou agir como se a gente realmente se impunha as coisas. Né? Agora, tem que trazer a proposta agora para a hora antiga. Estou esperando até o projeto para dar um prazo para eles, para que se coloquem. O senhor estranhou então as declarações dadas pelo vereador Priscilo? Totalmente. Eu achei absurda. Né? Eu achei assim, pelo que nós estamos conversando em todos esses tempos, olha, sinceramente eu fiquei muito chateado com o que foi, a forma como foi colocada. Ele agiu de má fé, Maurício, fazendo não sei. Pelo que você me contou, eu não sei, mas a forma como foi colocada tem muitos interesses por trás. Não posso colocar de outra forma por tudo que ele falou aqui. Depois da entrevista, o senhor não encontrou com ele, não conversou com o vereador? Não conversei. Mas, claro, que há uma questão, por exemplo, e na questão das barracas, se for uma questão, uma conversa, tudo é uma conversa, você vai analisar os pontos. Né? Vai ficar muito caro. Mas, por exemplo, nós podemos ver com o Banco do Povo até um financiamento para isso. O Banco é 1% ao mês, não tem correção. Agora, tudo tem que ser conversado. Agora, você chegar na emissora e colocar que a lei é ruim e não sei o quê, agora, não voltou a falar como era a outra lei. Que a lei já não deveria estar, o decreto já está revogado desde que o Código de Posturas entrou em funcionamento, que foi em março de 2011. Então, se o governo anterior não fez isso que deveria ter sido feito, agora está jogando nas nossas costas uma falta de ação do outro governo. É o que eu falo, né? Pau que bate em Chico, não bate em Francisco, é complicado. Agora, você tem um prazo para os feirantes fazer uma contraproposta? Você tem um prazo para você legalizar isso aí, Maurício? Não, até não tem, mas eu vou comunicá-los, né? Dar um prazo aí para que eles se reúnam, façam suas propostas, né? Eu vou um prazo aí mais ou menos para comunicá-los oficialmente agora, com ofício, né? E não por telefone, como era feito até anteriormente, mas para que ele coloque as propostas, nós vamos conversar. Né? Isso aí não precisa passar pela Câmara. Não, o decreto não. Não passa porque, por exemplo, nós temos a questão, o que acontecia? O Código de Posturas, ele define quem vai entrar na feira. Tá? Com o Código de Posturas, quem decide isso é a Prefeitura. Certo? Então, desde março de 2011, isso deveria estar funcionando. Eu quero entrar na feira, eu procuro a Prefeitura, e não a associação. Isso estava sendo feito o ano passado nos feirantes, não estava errado. Uma lei que eles não tinham mais esse poder. O funcionamento da associação é uma outra coisa, não tem nada a ver com a Prefeitura.
Então eles têm que agir numa outra situação. Até por isso a associação está perdendo a força? Pode ser isso? Eu não sei. O objetivo dela, pelo que está colocado aqui, era fazer isso. Eu não sei o objetivo, eu não conheço o estatuto da associação. Uma associação depende do que está nos seus objetivos. Agora, se ela tinha como objetivo agir dessa forma, primeiramente, o decreto já estava totalmente irregular, juridicamente falando. Né? Foi criado um decreto em cima da criação de uma associação, o que é muito estranho. Você não cria uma lei apenas porque existe uma associação. Tá? A prefeitura tem que agir por si mesma e fazer a sua forma de agir. Deveria ter sido feita uma legislação para gerir as feiras e não jogar nas costas de uma associação o peso, por exemplo, de que eles têm. Por exemplo, pessoas de fora da cidade, eu não sei se entravam, porque pode entrar. Constitucionalmente, eu não posso dizer que uma pessoa não possa entrar. Se eu faço uma licitação aqui na prefeitura, eu vou procurar pessoas de fora que possam entrar. Claro. Então, tudo isso é uma decorrência de um mal entendido anteriormente. Né? Agora, nós estamos regularizando certas coisas. Estamos abrindo para conversa e para que se coloque a visão de cada um. Né? Ou seja, para resumir tudo isso aí, Maurício não quer atrapalhar o trabalho de ninguém na Feira da Lua, na feira que tem domingo pela manhã. Só queremos dar uma organizada no que precisa ser feito. Isso está na lei do dever de organização. Aliás, tem muita coisa na legislação que nós vamos estar mexendo em várias legislações. Né? Então, nós estamos discutindo hoje a questão da abertura de empresas. Existe uma lei, a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que nunca foi colocado em funcionamento. É uma lei que existe e nunca ninguém quis questionar ela. Eu já questionei o secretário anterior na época, mas por que vocês não funcionam como essa lei? Né? E não fez nada. Nós temos a lei de abertura, nós vamos fazer a lei de licenciamento das empresas também, que é uma bagunça. A pessoa entra, vai lá, se coloca no local, abre a sua empresa, depois você tem uma série de problemas, porque aquele local não é um local para sair uma empresa, nós já estamos discutindo isso também, né? De regularizar isso também, são coisas que nós temos que fazer na cidade, que é a função da prefeitura e que é a função nossa, da regularização. Tá certo. Só no nosso país a gente ouve isso, tem lei que pega e tem lei que não pega. Lei é lei, não tem que pegar. E mais uma coisa, Cláudio. Uma coisa que vai alterar na feira é o seguinte, em relação ao que nós temos hoje. Tá? E que também já estão irregulares há muito tempo. Produtos industrializados não podem ser colocados na feira. Acabou de chegar uma pergunta aqui, os itens que poderão ser comercializados. Eu não estou aqui com eles, mas são gêneros alimentícios. Eu não estou com o Código de Posturas. São gêneros alimentícios, isso está na lei do Código de Posturas. Gêneros alimentícios, itens de higiene e limpeza, manufaturados, tipo artesanato, tal. Aí tem mais um item que eu me esqueci. Mas os produtos que são industrializados, se você ver as legislações, por exemplo, desde 83, está aqui ó, do ONOF, que queiram comercializar seus produtos manufaturados ou de produção própria, né? Não se industrializados. O decreto de 94 da prefeita de 2010, ela fala o seguinte nesse ponto. Ela fala assim, ó, nas feiras livres, objetos desse decreto, serão permitidos a comercialização de produtos hortifrutigranjeiros, artesanatos, doces e salgados. Ou seja, a lei de 2010, ela não dá a condição de que produtos industrializados sejam colocados. Se a associação aceitou gente para ser colocada nesse nível, a associação estava contra a lei do decreto, né? Contra a regulamentação do decreto. Tá. Chegou uma pergunta aqui sobre os famosos camelôs, produtos. Você falou de industrializados, serve produtos do Paraguai. Sim, tudo isso é industrializado. Eles estão irregulares, eles estão lá hoje, né? Enquanto o decreto não for colocado, enquanto eles estão lá, mas na hora que o decreto for colocado, eles já estão há anos não poderiam, eles nem poderiam ter sido colocados em cima do decreto de 2010, da própria prefeita. A associação, se ela aceitou que as pessoas entrassem, a associação estava errada no funcionamento delas. Né? Por quê? Por falta de orientação, por falta de ir na prefeitura, conhecer o decreto, se inteirar mais do decreto. Um decreto também totalmente irregular. Bom, mas a questão nossa é hoje. As pessoas estão lá trabalhando, tal, tudo bem, por enquanto elas vão ficar lá até o funcionamento do decreto. Quando o decreto for publicado, aí elas vão ter que se agarrar. Vai ter fiscalização. Fiscalização, com certeza. Tá certo. Se eu acho que Maurício, acho que está explicado, né? Você veio aqui de uma versão dele, você está explicando agora tudo o que foi passado. E peço para você, assim que você conversar com os feirantes, tiver a contraproposta deles,
para passar para a gente poder aí expor aí para os nossos amigos internautas. Obrigado pela participação e vamos trazer você aqui com mais tempo para falar dos seus trabalhos. Obrigado, Claudinho. Obrigado aos internautas também que me ouviram aqui, né? Agradeço a oportunidade e, quando necessário, pode me convidar. Tá certo.